Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês na noite de hoje para mais um estudo da doutrina consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Nossa alegria em recebê-los todos nesta casa tão querida, que neste mês de fevereiro completa 75 anos. Era um grupo de jovens que estavam unidos para participarem do primeiro encontro, a Semana Espírita de Friburgo, em 1948. E dentre esses jovens, Olímpio da Silva Campos se encontrava entre eles. Naquele ônibus, sendo encaminhados a Friburgo, aquele jovem teve esse lampejo dos céus e propôs a criação de um grupo de jovens que unidos formassem uma casa espírita, porque eles estavam indo para um encontro espírita e nenhum deles estava representando uma casa espírita. Então foi naquele dia 19 de fevereiro de 1948, dentro de um ônibus a caminho de Friburgo, que esses jovens fundaram a União da Mocidade Espírita de Niterói. Então, a nossa gratidão ao espírito de Olímpio da Silva Campos, ao nosso querido Norberto Boechat, Beraldo e tantos outros, Carlos Brito em Baçaí, que se uniram para que esta sede fosse adquirida em 1959 e a sua pedra fundamental fosse lançada em 16 de julho de 1960, sendo inaugurada a sede própria, a qual nós estamos hoje, no dia 18 de abril, comemorando, o lançamento do Livro dos Espíritos, quando se fazia 107 anos do Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1964, é inaugurada a sede da nossa querida UNEM, aqui na rua Princesa Isabel, atual Casa CMA. Então, a nossa gratidão. É importante não deixarmos a história se perder, porque essa casa está completando 75 anos. E para comemorar, nós já trazemos todos os anos, nesse período de carnaval, os seminários da nossa querida UNEM, os seminários de carnaval da UNEM. Então não percam, está sendo divulgado nas redes sociais da UNEM, nos canais parceiros estão divulgando também. Então no dia 18 de fevereiro, no sábado, o seminário vai ser Cuidar do Corpo e do Espírito. O nosso querido Jânio Alves de Souza vai ser o expositor. Então sempre de 9 até meio-dia e meia. No domingo, dia 19 de fevereiro, o tema vai ser Allan Kardec. Os expositores serão nosso querido Ricardo Almeida, Adriana Feital e Leonardo Faria. Também imperdível, lembrarmos do nosso codificador da doutrina espírita, muito falado e muito pouco conhecido também. Na segunda-feira, dia 20, nós vamos ter um tema importantíssimo também, criações mentais, formas, pensamento, também com o nosso querido Jânio Alves de Souza, tá? Então, quem acompanha os estudos das obras de André Luiz, imperdível, segunda-feira, de 9 às 12h30. E na terça-feira, coroando o fechamento desses seminários de carnaval, nós vamos ter o tema Parábola do Filho Pródigo. Os expositores serão Elisa Maciel, Moara Lanes, Yara Núbia e Ana Márcia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aí com o carnaval, esse período de carnaval preenchido pelos estudos da doutrina espírita, com as bênçãos da espiritualidade maior. Vamos nos conectar a esses estudos, tá? Lembrando a todos que os estudos também serão transmitidos pelo canal da UNEM no YouTube. Então, a nossa gratidão a todos vocês. Vou pedir, quem tiver com celular,
que possa colocá-lo no vibracol, né, ou em modo avião, se não houver nenhuma urgência, ou desligá-lo para que não atrapalhe aqui a exposição. Também informamos que, excepcionalmente, né, estamos sem evangelização nesse período, porque estamos em obra para uma adequação nova nas salas. Tá? Lembrando a todos que nós temos os grupos de estudo, vários grupos de estudo, né, presenciais e virtuais, e também na modalidade híbrida, está atrás da página que vocês receberam. Nós temos a campanha do quilo de roupas, né, para moradores em situação de rua. Então, todas as vezes que vocês chegam aqui na UMEN, tem ali o espaço de doação, é só colocarem ali, tá, as roupas, os alimentos. Nós temos o bazar da UMEN, os dias de funcionamento, todas as quintas, das 14 às 16 horas. Tá? A biblioteca da UMEN voltou com força total. Desde o dia 2 de fevereiro, a biblioteca da UMEN está funcionando, né? E está ali. Quem puder chegar mais cedo, né, meia hora antes, a biblioteca está em funcionamento meia hora antes e de 15 a 20 minutos depois também das palestras públicas, porque o conhecimento ilumina os nossos espíritos, né? Lembrando também que nós temos a visita bimensal à colônia Tavares de Macedo. A saída é aqui da UMEN às 8 horas. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, a nossa expositora é a nossa querida Josefa Menta, aqui da UMEN, que vai falar sobre o tema Somos de Deus. Mas antes, para a preparação já da nossa prece, a nossa querida Rosário vai fazer a página e a prece de abertura. Muita paz, meus irmãos. Boa noite a todos. A nossa casa realmente está em festa e, como demonstração de gratidão, aqui se encontram alguns que em 1972, é bastante tempo, adentraram essa casa. Eu sou uma dessas pessoas. E eu só tenho gratidão por essa casa, onde eu tenho recebido muito carinho, muito conforto espiritual, para que eu possa trilhar o caminho que me compete com segurança. Então, a página de hoje é do livro Vida Feliz, o capítulo 193, do Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo. Em toda parte, a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal. Certamente há uma avalanche de loucura ameaçadora. Jamais houve, no entanto, na terra tanto amor e tanta bondade. Veicula-se mais a calamidade do que a renúncia, o escândalo do que o bom senso. Todavia, há inumeráveis pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a era da felicidade. Une-te a estes heróis anônimos do bem e projeta o homem, ajudando a ser livre e ditoso. Na semana passada tivemos aqui conversando conosco o nosso companheiro Dylan, e durante sua palestra ele falava que o universo conspira ao nosso favor. Na verdade, o universo é o hálito de Deus, e a ele nos dirigimos de forma reconhecida por tanta bondade que o Pai Celeste nos proporciona, desde esse pequenino globo que nos acolheu, para que a gente possa vivenciar essa etapa evolutiva em direção a planos mais altos.
e a Jesus, nosso amigo, que veio à Terra para nos mostrar que devemos amar o nosso próximo. Sabemos que somos irmãos. Não há posição, não há credo, não há cor que nos diferencie diante do Pai Celeste. Somos irmãos em espírito. Todos nós queremos conquistar planos mais altos. E aqui estamos, enfrentando as lutas do dia a dia. Aqueles mais fortes devem dar a mão e a palavra amiga, aqueles que se sentem debilitados. Mas isso tudo, Jesus, é porque o Senhor deixou essa mensagem de paz e amor. Hoje, pedimos que a espiritualidade possa recolher os nossos pensamentos melhores que vão estar nesse momento aqui no salão, em favor daqueles que precisam, daqueles que estão desencarnando nesse momento, daqueles que estão clamando porque sentem dor, daqueles velhinhos que estão esquecidos dos seus familiares nos asilos, das criancinhas abandonadas, que desse ambiente de paz, de amor, possa alcançar o máximo desses nossos irmãos. E Jesus, concluímos dizendo da nossa gratidão pelo amor que distribuiu na terra e deixando chegar até nós. Abençoe a Josefa, amorosa companheira, que com certeza nos trará palavras maravilhosas que aquecerá nossos corações. Para todos nós, pedimos a tua bênção e queremos que registre, Senhor, a nossa eterna gratidão pela doutrina espírita que chegou em nossas vidas. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria imensa estar com vocês nessa noite. Agradecemos o carinho, o acolhimento e a confiança da casa, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Os irmãos, as irmãs aqui fazem um carinho enorme na nossa alma e a diferença em nossas vidas. A gente agradece muito por esse templo, por essa oportunidade. Isso tudo que o Éder, contou sobre a história da casa é muito importante a gente ter conhecimento, porque a casa espírita, ela não é somente feita por 4 paredes, ela é feita exatamente por pessoas. E antes de nós, muito antes de nós, muitos irmãos devotados, carinhosos, esforçados, se dedicaram à construção dessa casa, na divulgação da doutrina espírita. Então, a gente fica muito feliz em saber que esses irmãos estiveram aqui antes de nós, nos dando a oportunidade bendita, nesse momento, de estar aqui, junto de todos vocês. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê paz e que a reflexão da noite de hoje ela possa ser importante para cada um de nós, assim como tem sido para mim nesses últimos dias em que a gente vem pesquisando, estudando, lendo a página. Então, a mensagem é Somos de Deus, capítulo 84 do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. E quando falamos somos de Deus,
a gente vai lembrar, primeiramente, de Kardec, quando ele, curiosamente, ele quis saber primeiro quem era Deus, o que é Deus. E ele pergunta aos espíritos, que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente sabe da resposta dos espíritos, a gente começa a meditar na nossa vida, no nosso dia a dia, e para que possamos nos sentirmos seguros onde estivermos, paramos para analisar que Deus está em toda parte. Então, se nós estamos ao ar livre fazendo um passeio, estamos curtindo uma trilha, uma caminhada na praia, tantos lugares lindos, que a gente às vezes visita, a gente fica admirados porque a presença de Deus está ali falando com a gente, através do sol que nasce, através dele que vai se pôr, através das flores, das águas, das pessoas, dos animais. Então, Deus está sempre à nossa volta, em todos os lugares. Então, quando a gente vai analisando, refletindo sobre Deus, primeiramente, Ele está na nossa volta. Mas a gente vai lembrando, quando vamos estudando a doutrina espírita, que Deus não está somente externamente à nossa volta, Ele também está dentro de nós. Mas para isso, nós precisamos ficar atentos. Então, quando Kardec coloca dessa forma que é Deus, e nós vamos estudando as outras obras, lendo as mensagens, vamos ter um despertar, um novo olhar para isso. E essa mensagem, ela nos mostra realmente, quando ele vai dizendo assim, somos de Deus, e o primeiro parágrafo é muito interessante dessa obra. Ele diz assim, Emmanuel: não nos é fácil desvencilhar-nos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. É o que a gente está começando a falar, Exatamente isso. Não é somente saber, mas a gente precisa amar. Não é apenas conhecer, é também amar, acima de tudo. Não adianta conhecermos por teoria o que é Deus, ou não observarmos a nossa volta, se a gente não só conhece e não ama. Então, falar de Deus é falar de amor. E se vamos falar somos de Deus, isso quer dizer que nós também somos amor. Mas, como o Emmanuel vem dizendo aqui para nós, não é fácil no nosso dia a dia fugir, das dificuldades diárias, das armadilhas em que nós mesmos nos colocamos. Então, ele diz assim, que não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam, ou seja, fico ali, a nos atraindo aos círculos menos elevados, que nós ainda pertencemos, porque somos espíritos imperfeitos. Por isso, estamos aqui na Terra, ainda em caminho de evolução, para que possamos transitar para o mundo de regeneração. E a nossa origem divina, como ele bem coloca aqui, muitas das vezes nós nos separamos
perdemos essa ligação, a nossa ligação espiritual com Deus. Então, nos afastamos muito dela. E não é assim muito difícil nos afastarmos da paternidade de Deus. Baste que aconteça algo contrário à nossa vontade, né? Aí a gente já muda. A gente consegue mudar ali naquele momento, sem querer entender o que está se passando, e a gente vai colocando o homem velho para fora, nesse momento. E Emmanuel continua aqui nos dizendo que cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. E ele vai dizendo: o egoísmo encarcera-nos o coração, a vaidade ergue-nos falso trono do favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Então, a vaidade, essa aqui é um exemplo fácil, né, banal, que a gente vai dar. Quando, às vezes, o time de futebol, né, vamos um exemplo bem corriqueiro, se acha o favorito, e aí ele não se incomoda muito com o adversário dele e vai dizendo: não, isso já está ganho, não, nós somos melhores, já esse campeonato já é nosso. E aí o time adversário, quando é entrevistado, ele vai dizer o quê? Olha, o time de lá não vão botar a mão na bola, porque a gente não vai deixar, porque nós estudamos todas as estratégias. Então, a gente vai vendo a diferença, porque a vaidade faz isso com a gente. Então, os jogadores, né, de futebol, eles estão se achando lá no campo, porque o time está muito bom e o campeonato está ganho. Só que quando chega lá, dentro do campo, e o time adversário realmente cumpre o que fala, que não vai deixar o time adversário pegar a bola, o time já faz um gol. Aí pronto, mexeu já com a vaidade do time que disse que estava ganho. Depois faz outro gol, quando pisca, faz outro gol. Quando vai ver, já ganha, já deram 7-0. A gente tem sempre que lembrar dessa história, né? Mas é por aí, a vaidade. Então, a vaidade é nesse caminho, nesse sentido. Quando a gente se acha, quando a gente acha que está tudo certo, que nada vai acontecer de errado, e ela nos derruba. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. E a questão do orgulho também, quando Emmanuel fala, tá bom o som aí atrás? Quando Emmanuel também vem falando aqui para a gente, né, a questão do que o orgulho nos cega, a gente observa que no livro Céu e Inferno, a gente tem lá na segunda parte os espíritos endurecidos, né? E fala sobre uma rainha, né? A rainha de Oude, ou Aúde, como queira a pronúncia, e ela era muito orgulhosa, então ela não aceitou, né, o desenlace dela e a maneira como ela foi sepultada. Ela achava que ela merecia muitas honrarias, né? Então, ela que saiu lá da Índia, né, querendo tentar resolver a situação lá do povoado dela, porque a Companhia das Índias, né, oriental, ela tomava conta daquela parte todinha lá na Índia, e os nababos, né, o pessoal que governava aquela localidade, eles estavam perdendo tudo, não sabiam organizar ali a sua cidade, seus negócios. E a gente sabe que a Inglaterra, né, ela tomava conta de tudo, pegou as terras de todo mundo e fez aquilo tudo que a gente, né, muitos de nós têm conhecimento. E essa rainha, ela era muito poderosa, então ela era a primeira esposa de um poderoso, né, nababo. Então ela era viúva e o filho dela, um deles,
que ia assumir o trono, só que ele não tinha condições de levar adiante aquela situação, né, de governar, porque ele era feito mais às artes e não cuidava muito da organização da cidade dele. E aí, como estava em decadência, sobrou para a rainha mãe e interceder, né, na Inglaterra com a rainha Vitória. E ela fez essa viagem, chegou lá, pediu à rainha Vitória, né, que ela foi lá interceder pelo filho, porque a cidade dela precisava manter ali o comércio para a sobrevivência do povo. E aí a rainha Vitória, ela não tinha esse poder, né, de dizer que ia fazer alguma coisa para ajudá-los. Então ela nada pôde fazer. E a rainha de Oude, né, a Malika, ela ia voltar para casa. Só que aí aconteceu uma rebelião no meio do caminho, o filho dela, a nora, estava envolvido e tudo mais, e aí ela ficou 1 ano na Inglaterra. Esse 1 ano que ela ficou na Inglaterra, quando ela resolveu voltar para casa, né, para a Índia, ela passou mal no meio do caminho. Passou mal e ela veio a desencarnar. Então dizem, né, a história diz que foi alguma moléstia da época, ou foi uma depressão, algo que não se sabe dizer bem. E aí ela morreu no meio do caminho, né, desencarnou no meio do caminho, ela morreu na França. E na França, para afrontar, né, a Inglaterra, né, a rainha, né, a França fez um sepultamento para ela como chefe de Estado. Então, com tudo que tinha direito, né, ela tá lá no mesmo cemitério que Kardec, né, aquela coisa toda. E aí, mais à frente, Kardec, né, quando começou na codificação, né, fazer todas as perguntas aos espíritos, ele fez a invocação, né, que a gente tem conhecimento, na Revista Espírita, no ano de 1858, que é o ano 1, em março. E ele fez a invocação, né, e também tem no Céu e Inferno, né, como eu disse. E ele perguntou para ela se estava tudo bem com ela. Eu vou colocar aqui mais fácil para a gente, tá? No meu entendimento. Se estava tudo bem com ela, se foi tudo bem, se esse sepultamento foi à altura dela e tal. Ela disse que não foi nada do jeito que ela queria, porque ela era rainha e que ela não poderia estar naquela terra, que ela tinha que ir para o país dela, porque ela era muçulmana, né? Mas ela foi enterrada na parte muçulmana do cemitério. E aí, Kardec ficou fazendo várias perguntas para ela, convido a todos a conhecerem a obra e o capítulo, né? E perguntou para ela sobre Maomé. E ela falou assim, ela não era assim, nada a ver com a parte espiritual. Ela era muçulmana, mas era só ali o que interessava a ela. O resto, né, do plano espiritual, ela não tinha conhecimento, nem se interessava. E aí ele perguntou sobre Maomé. E ela falou que Maomé nem é rei. Então ela desdenhou. Kardec depois pergunta, e Jesus, você já ouviu falar em Jesus? Jesus, filho de um carpinteiro? Ah, não. Então, sabe, ela não queria. E o seu sepultamento, como é que foi? Olha, faltou muita coisa. Eu não fui enterrada com as minhas roupas, minhas joias, tudo aquilo que eu mereço. E ela se colocava assim, né? O orgulho dela era uma coisa assim extraordinária, que ela não abaixou a guarda, né? Então, assim, e aí afora, Kardec foi fazendo essa entrevista com ela, fez essa invocação, fez umas 2 vezes, e ela se colocou sempre nesse pedestal, ela não saiu desse pedestal, né? Então, a gente vê, através desse exemplo, dessa história, o quanto o orgulho, ele realmente, e a vaidade, eles acabam conosco, em qualquer situação. Então, a gente precisa aprender muito
a vencer essas questões, né, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? E Kardec, Emmanuel continua dizendo o seguinte: a ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma a tempestade de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. Então, aqui ele já vai falar da ambição, da revolta, né, do ódio e da ansiedade. Então, só isso aqui já ia dar um seminário para falar muito, né? Mas hoje, então, todo dia agora, né, está chovendo a beça, está caindo muita chuva, e a gente tem visto, assim, muitos raios, né, tempestade que chama, não é nem mais chuva, né? E vocês já observaram no céu, eu tenho medo, juro, um respeito muito grande pela força da natureza, mas ela assusta a gente, né? Quando ele vem cortando ali o céu, aqueles raios. E aqui, Emmanuel vai dizendo os raios da revolta, do ódio. Imagina essa força toda carregada do ódio, da revolta. A gente fica até assim, assustados, né? Porque é uma coisa pesada, a revolta, o ódio, é assustador. Então, ele coloca aqui que a gente precisa superar isso, né? E a ansiedade fere-nos o ser. Quem não é ansioso hoje em dia, né? Por alguma coisa, em qualquer momento. Nós vivemos numa sociedade de muita cobrança. E a ansiedade faz parte do ser humano hoje. É da criança, é do jovem, é do adulto, é em todos os lugares. E ele vai dizendo que a ansiedade fere-nos, né? Ela machuca, porque nós ficamos muito prejudicados com isso. Porque a gente deseja uma coisa que ela vai acontecer. Às vezes ela não acontece, né? Às vezes a gente fica ali esperando, a coisa não acontece. E nós estamos sofrendo por antecipação. Então, a gente está sempre um passo à frente. Então, a gente está aqui agora e a gente já está pensando no que a gente vai fazer depois que sair daqui. Quiçá, pensando agora no que vai fazer depois que sair daqui. A gente nunca está presente no local onde estamos situados fisicamente. Então, nós precisamos ter o cuidado, trabalhar para que essa ansiedade, ela é até normal, mas não pode ser demasiadamente, né? E ele continua, e julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Então, ele diz aqui, né, esses velhos conflitos de sentimentos, porque a gente mistura tudo, ficamos confusos, sofremos demais com todos esses sentimentos, porque a gente não sabe dar conta, a gente não sabe, nós não fomos educados quando criança, né? Estou falando a minha geração, e acho que hoje também ainda está se demorando muito, a educação dos sentimentos, porque quando uma criança na escola, ela às vezes é ofendida, agredida, é bullying, né? Hoje é bullying, a primeira coisa que ela faz é chorar, ou reclama com a mãe, às vezes a mãe não fala nada, ou vai falar com a diretora, e a criança não sabe, às vezes, lidar com aquela ofensa, porque não aprendemos isso na infância. Hoje, o olhar, eu acredito, que está
ficando diferente, ainda não está diferente, mas já estamos tendo um olhar nessas crianças, nesse período agora da pandemia. Foi difícil para nós adultos? Muito difícil, mas imaginemos para uma criança de 1 ano que ela só via as pessoas de máscaras, nunca viu ninguém sem máscara. A gente tem uma pessoa conhecida que a criança, o netinho, né, dele, ele só conhecia todo mundo de máscara, né? E aí, quando ia na rua, que se deparava com alguém sem máscara, ficava com medo da doença e ficava com medo da pessoa. Então, é a dificuldade que a gente tem ainda de educar os nossos sentimentos e orientar essa criança. Porque nós, adultos, quando queremos, podemos procurar esse tipo de esclarecimento, principalmente a doutrina espírita, né, que nos esclarece muito, tem obras que elas são verdadeiros tratamentos de saúde, né, então a gente consegue. Agora, quando ele vai dizendo da questão dessa vida corrida, dessa vida material, a gente lembra do livro Na Seara do Mestre, Pedro Camargo, né, pseudônimo Vinícius, que lá ele tem uma página que ele fala sobre as dificuldades da vida. E a dificuldade da vida, ele descreve lá, né, elas são em 2 aspectos, ele divide em 2 aspectos. Ela é de ordem física, né, material, e de ordem espiritual. A de ordem física, quando nós estamos com fome, nós procuramos comida. Quando nós precisamos de um abrigo, nós procuramos trabalho, vamos trabalhar para conquistar a nossa casa. Se a gente quer uma coisa, né, melhor para a nossa vida, a gente vai começar a se esforçar para adquirir aquilo ali materialmente falando. Se nós cuidamos do nosso corpo físico, né, da higiene pessoal, que é importante, é necessária, mas nos esquecemos de cuidar da parte espiritual. E a parte espiritual, a gente vai sempre deixando ela de lado. Então, a gente quer cuidar muito da parte física, que é a parte material, porque a gente precisa, porque o corpo precisa de pão, né? A alma, ela precisa de luz. Mas a gente pode viver sem luz, né? A gente pode escolher viver sem luz, mas a gente não pode escolher viver sem pão. Então, né, a maioria de nós vai para a parte material e esquecemos a parte espiritual, sendo que ele diz nessa mensagem que a parte espiritual, né, que o problema da nossa sociedade, da nossa humanidade, só tem um aspecto, que é o espiritual. Um projeto da mesma maneira que todos os espíritos são colocados ali para o André Luiz, né? E aí o Otávio, ele teve a ajuda de 6 espíritos, para que tudo desse certo para ele. Então, ele veio, com a missão de trabalhar a mediunidade dele na casa espírita, não estava programado para ele o casamento, então ia estar tudo certo, ele ia ter o emprego dele, ia ter a família dele, a mãe dele era espírita, cristã, só que a mãe dele, quando ele tinha 15 anos, a mãe desencarnou, e aí o pai, 3 anos depois, ele se casou novamente, e a madrasta, né, ela já tinha 3 filhos que ela já levou com ela, e, né, o que a gente deduz lá, que o André Luiz colocou, que ele ganhou mais 3 irmãos. Então, ele tinha 6 espíritos acompanhando ele aí na família dele. E aí, amigos, vizinhos disseram a ele que ele ficou muito perturbado, ele não sabia o que fazer, aí disseram para ele, vai procurar um centro espírita, e ele foi, só que as perturbações continuaram, né? E ele não estava dando conta mais daquilo, ele já estava assim, chateado com aquilo, até que
ele resolveu procurar um médico. Alguém falou para ele assim, olha, procura ajuda médica. E assim ele o fez. Só que esse médico disse que ele precisava procurar, cuidar do lado sexual dele. Ele precisava ter uma companhia, E aí ele foi realmente procurar e encontrou e gostou e começou a se distanciar da programação reencarnatória dele. E nesse ínterim, o pai dele desencarna, e ficaram os 6 irmãos órfãos, que dependiam dele, porque esses 6 espíritos eram exatamente aqueles espíritos que vieram com ele, Ele veio primeiro e os espíritos vieram depois para ajudá-lo na missão dele. Só que a madrasta ficou doente, Ela teve hanseníase, Hoje a gente fala hanseníase. E ela foi, ela desencarnou também. E ela pediu, pelo amor de Deus, para ele tomar conta das crianças. Só que ele se envolveu com uma outra moça, e aí ele veio a ter um filho, que esse filho era, assim, um problema na vida dele, Foi um problema. E, conclusão, ele adquiriu doenças, morreu antes do tempo, retornou à pátria espiritual antes do tempo, melhor dizendo. E André Luiz estava narrando isso, dizendo que, no caso dele, ele, claro, a gente não lembra de nada disso que a gente está falando, o véu do esquecimento faz com que a gente esqueça de tudo, graças a Deus, porque se a gente começar a lembrar que a gente fez mal para alguém, que aqui a gente está reparando, às vezes, um filho, um amigo, uma mãe, a gente ia sofrer demais, Então, ele nada lembrava, só quando ele retorna de novo à pátria espiritual, é que ele viu que ele não conseguiu dar conta, Então, isso acontece com a gente também, Então, a gente precisa ter esse cuidado, Porque a gente, às vezes, anda muito distraído. Às vezes, a coisa está fácil, está na nossa frente, o que a gente precisa fazer, mas a gente, com as distrações do mundo, é muito fácil. A gente concorrer com as coisas lá fora é difícil, principalmente se é jovem, no caso do Otávio, Ele descobriu o mundo, era diferente para ele. Por que ele ia querer ter responsabilidade? Porque tem tempo para tudo. Nós vivemos num momento que a gente precisa ter essa consciência, que existe tempo para tudo. E o nosso tempo é hoje. Hoje nós precisamos dar conta da nossa encarnação, precisamos mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de olhar o outro, porque nós julgamos muito, nós criticamos muito o outro, mas a gente esquece, de olhar dentro de nós, Nós somos bonzinhos, 100%, o tempo inteiro? Não somos. Somos espíritos difíceis, endurecidos, embrutecidos. Muitas das vezes a gente nem se dá conta que a gente está fazendo mal para o outro, mas, acima de tudo, fazendo mal para nós mesmos, Então, a gente precisa prestar atenção nesses momentos para que a gente não venha a tropeçar, Porque tropeçar, a gente vai tropeçar. A gente não pode cair de novo, como a gente vai aprendendo na doutrina espírita, porque cair, a gente tem histórias e mais histórias na doutrina espírita que nos mostra isso, a queda, Tem a queda de Otávio, tem a queda da Josefa, tem a queda de um monte de gente, Então, todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, precisamos estar vigilantes, Então, continuando, Emmanuel diz assim: contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Olha que coisa boa, interessante. Então, tudo aquilo que a gente vê
que a gente acha que é muito ruim para a gente, que é difícil, que a gente não vai dar conta, são as experiências que a gente vai adquirindo, são os aprendizados e são os nossos resgates do passado, porque estamos na Terra para reparação. Então, não somos aqueles bonzinhos, né, como a gente já falou, 100% o tempo inteiro. Ser bonzinho na casa espírita, esse é mais fácil. A gente se prepara, a gente vem para cá, todo mundo aqui é bom, a gente recebe abraço, beijinho, mas o pessoal aqui é bom de verdade, tá? Mas a gente faz um exercício. O muito, muito bom nessa história toda é que a gente faz um exercício. Porque a casa espírita, ela nos facilita o entendimento, a convivência. Dona Sueli Caldas Schubert, né, tem um livro muito interessante, Dimensões Espirituais no Centro Espírita, né? E lá ela vai falando da casa espírita, todo o trabalho que é feito na casa espírita. Então, às vezes, a pessoa chega à casa espírita, às vezes, primeira porta é a palestra pública. E, às vezes, acha que na palestra pública nada está acontecendo. Acha que, não, eu quero ir para a reunião mediúnica, eu quero fazer outra coisa. A palestra pública, só ouvir, né, o evangelho, só isso. Não é só isso. Dona Sueli Caldas Schubert, ela diz nessa obra que a palestra pública é a reunião mais importante da casa espírita, porque é a reunião que mais faz tratamento na hora da palestra. Então, cada um de nós aqui necessitados, estamos à nossa volta, em cima, na nossa cabeça, ao lado, quem tem olhos de ver, né? Veja. Com um aparelho, com alguém, quando a gente entra, sobe essa escada, tenha sempre um irmão, uma irmã ali, né? Para acolher, né? No atendimento fraterno, mas na espiritualidade tem um irmão com uma prancheta na mão. E ele, com essa prancheta na mão, ele já está sabendo ali, a norma está subindo aqui, a norma está aqui hoje. Então tá. Então vamos preparar o remedinho para ela. Tá aí, o Éder também tá aí, o Francisco, tá todo mundo aí, o Paulo Miranda, olha, tem um remedinho para eles hoje. Eles vieram à casa espírita. Então, a espiritualidade, nesse exato momento, está trabalhando em nós. Aí, principalmente no dia, aquele dia que a gente não quer vir à casa espírita, para essa semana, né? O pessoal está correndo, muita gente vai viajar, e tem trânsito, tem temporal, tem um monte de coisa, às vezes não dá conta. Você, não vou lá na Homem hoje não, eu vou ver virtual, vou ver em casa, né? Mas não, aí a gente vem. Aí quando a gente vem, a gente recebe esse tratamento. Na hora do passe, porque às vezes muita gente pensa que é só na hora do passe que está recebendo. Não, já estamos recebendo muito antes. O passe, ele só vai finalizar o que já começou. Então, isso é muito importante, né? A gente começar a despertar esse entendimento do acolhimento na casa espírita, o momento que a gente vem para a palestra, mas a gente precisa estar 100% aqui. Esquecer tudo lá fora, esquecer tudo que aconteceu no dia de hoje e dedicar esse momento exclusivamente, somente para nós. Porque, como a página diz, somos de Deus. Então, há uma conexão muito grande com a espiritualidade e Deus, né, ama-nos incondicionalmente. Independente se a gente erra, se a gente acerta. Ele nos ama. Se a gente está em aflição, se a gente está infeliz, está feliz e não lembra de fazer oração, Deus está conosco assim mesmo, está nos ajudando, está ajudando aquele irmão que está lá fora, que não tem religião nenhuma, que está espraguejando ele, espraguejando Deus, não acredita nem que Deus existe, mas Deus está com ele também. Então,
O tempo inteiro estamos fazendo essa ligação com a espiritualidade, porque não tem como imaginar que estamos aqui por nossa conta. Não estamos aqui por nossa conta. Estamos pela oportunidade bendita que a espiritualidade nos concedeu para reencarnarmos. E a gente fica sempre com medo do desencarne, principalmente do ente querido, né? Que as pessoas que nos cercam, que a gente ama muito, nossos filhos, nossos amigos, a gente fica muito apegado, porque a gente se apega demais à matéria e a gente esquece o espiritual, que nós não morremos. A gente vai desencarnar. Essa é a verdade. Eu vou desencarnar assim como vocês. Cada um vai de um jeito, cada um vai de um tempo, no tempo certo, né? Então, quando a gente tem a noção que nós não morremos, pode acontecer o que for. A gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo agora. Se hoje estamos plantando árvores, vamos continuar plantando árvores. Agora, se hoje a gente está arrancando a árvore, derrubando os frutos, a gente vai continuar da mesma forma na espiritualidade. Então, a gente precisa ter esse entendimento, fazer essas modificações na nossa vida, né? Porque elas são muito importantes. E a gente, com esse medo do desencarne, a gente não tem noção, né? A espiritualidade, né? As obras de André Luiz, em especial, nos mostram que os espíritos, eles têm muito mais receio de reencarnarem do que desencarnarem, porque lá no plano espiritual, na verdadeira vida, eles estão, né, nós estamos lá de boa, como diz o jovem, né? A gente olha, está tudo bem, todo mundo nos ama, nós erramos, mas todo mundo nos perdoa e tudo bem. Mas aí a gente vai retornar para a terra, para a carne, e aí os espíritos ficam receosos, enquanto nós aqui, apegados à matéria, ficamos com medo de desencarnar. É claro, a gente está pregando a morte aqui, né? O pessoal entende, às vezes fala que espírita adora sofrer, só fala em morte. Não, a morte não existe. Nós estamos vivos e seremos vivos para sempre, né? Então, o bom de entender a doutrina espírita é isso. E o último parágrafo, ele vai dizendo assim: pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. É isso que a gente estava falando, né? Então, quando a gente entende que a vida continua, que somos de Deus, que existe um Pai, uma força maior que toma conta de nós, que a gente é o tempo inteiro amado, perdoado e recebemos novas oportunidades no dia seguinte para fazermos diferente, a gente só tem a agradecer, né? Então, o Emmanuel foi muito feliz nessa mensagem, né? A gente fica assim super feliz de poder, né, estudar, fazer essa reflexão na noite de hoje. E a gente vai falando, e aí a hora quando começa a gente fica, meu Deus, é muito tempo. E aí quando termina a gente acabar, né? E aí a gente não falou tudo, mas graças a Deus a mensagem é essa, não podemos esquecer que somos de Deus. Somos de Deus. Então vamos falar de Deus. Então aquele que possui a vida, que nos deu a vida, e nós iremos continuar com essa vida, somos espíritos de Deus, porque somos imortais. Não tem como negar isso, né? Não tem. É uma coisa que ela acontece, independente se a gente acredita ou não, né? Muita gente não acredita na reencarnação, não precisa acreditar, ela está aí, é fato, né? Então a gente fica feliz, a gente agradece a companhia de todos, principalmente nossos irmãos, os internautas, e que a gente possa ter essa compreensão
que somos de Deus, né? Muito obrigada, meus irmãos. Agora a gente vai passar para a nossa oração. Vamos aproveitar para agradecer, que é o que a gente mais precisa, né? Amado Mestre Jesus, médico de nossas almas, amigos espirituais, benfeitores desta casa, que nos acolhe com tanto amor e carinho, agradecidos estamos por todas as benesses, pelo auxílio, pelo amparo, pela proteção da noite de hoje. Que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Que os benfeitores espirituais, os anjos guardiões de cada irmão aqui presente, encarnados e desencarnados, possam sentir a presença, o amparo e a luz. Nesse momento, Jesus, te agradecemos pelas benesses do conhecimento do teu evangelho de amor e de luz. Agradecemos a doutrina espírita, agradecemos a Allan Kardec, esse irmão com essa missão tão importante que nos trouxe essa informação do plano do plano espiritual, nos dizendo que somos de Deus. Nesse momento, Jesus acolhe os nossos corações para que possamos trabalhar os nossos sentimentos, para que possamos nos sentirmos felizes por te conhecer, Jesus. Que aqueles irmãos que hoje não puderam estar aqui conosco, e aqueles, Senhor, que nesse exato momento passam em nossos pensamentos, recebam todo o auxílio que tanto necessitam, Senhor. Que cada lar aqui representado, Senhor, possa se encher de paz, de harmonia, de alegria, Senhor. Que nesses dias próximos, Senhor, a nossa casa possa continuar como esse grande ponto de luz, para que possa atender a todos esses espíritos, Senhor, que irão se aproximar, seja eles desencarnados ou encarnados em desdobramento, Senhor. Que o trabalho possa continuar, Senhor, quando estivermos em desdobramento. Que todos os tarefeiros, trabalhadores desta casa, frequentadores, Senhor, sintam a tua força, o teu amparo, a tua coragem, para que possamos lutar sempre, Senhor, para vencer as nossas más inclinações. Nos ajude, Mestre Jesus, a aproveitarmos todas as oportunidades de sermos bons. Que a espiritualidade amiga, nesse momento, possa amparar a nossa vizinhança, todos os hospitais ao nosso derredor, todos os leitos onde houver dor, Senhor, todas as calçadas onde houver irmãos necessitados, todos os lares onde houver, Senhor, um irmão aflito, doente, sem esperança, Senhor. Os ajude, intuindo de que dias melhores virão, Senhor. E é com essa certeza, Mestre Jesus, que rogamos a Ti e a Deus nosso Pai,
que possa ficar conosco, Senhor. Nos levar em segurança até os nossos lares e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos realmente te sentir em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que Deus nosso Pai nos ampare sempre. Graças a Deus.